Nós temos uma enquete no ar, luz da grande notícia do dia, que era a notícia mais dada dos últimos 30 dias, né? A espera da derrota para derrubar Antônio Oliveira. O português não dirige mais o Corinthians, como você está cansado de saber. E a tratar. Quem O Juca pode está salvar? travando. Ô, Juca, você está travando muito aí. Eu não sei o que está mesmo, acontecendo. Tá rolando. Você foi Sim. falar do Corinthians, já deu uma ziquezira aí, ó. Tá Travou. É verdade. Estão bem, vocês estão bem. Vamos ver se continua a travar. Explica de novo a enquete, que foi na hora que você estava explicando a enquete. Tá. Quem pode salvar o Corinthians? Essa é a enquete. E você tem 4 opções. Primeira opção: os 3 nomes estão sendo cogitados. Ele, Cuca, Ramon Dias ou Deus? Deus não está sendo cogitado. O Rubão que mandou pôr na nossa enquete. Cuca, Carille, Ramon Dias ou Deus? Quem pode salvar o Corinthians? O Fluminense, você sabe, já tem o seu salvador. Nós vamos falar disso. Mano Menezes. Você sabe também que o nosso Rodrigo Matos não pede o joinha, razão pela qual eu já peço aqui o joinha para vocês. Ele engastalhou aqui num fio, mas chegou. Eu peço para vocês o obséquio de nos dar o joinha, nos dar os chamados likes. Eu tenho uma certa antipatia de usar termos em inglês quando a gente pode usar termos em português. Começo com o Zé Trajano, nosso decano, já que é dia da independência da Bahia. Então, José Trajano, quem pode salvar o Corinthians, José Trajano? Se é que alguém pode salvar o Corinthians. Boa noite a todos e todas. Eu achei que era dia do idoso. Você falou dia do... decano, tudo bem, ótimo. Olha, eu já ouvi falar que Deus é brasileiro. Várias vezes a gente já ouviu, né? Deus é brasileiro, para lá, para cá e tal. Mas nunca ouvi falar que Deus é corintiano. Opa. Tem São Jorge no meio da parada, né? Deus é fiel. Deus é fiel também. Ó, o Juca, tá vendo? Corintiano é fogo na jaca. Essa lista aí que o Juca colocou é muito curiosa. Os técnicos, tem o Ramon Dias, né, que é argentino, aliás, é um baita jogador, eu vi jogar. Ramon Dias é um baita jogador. Jogava junto com o Maradona. É curioso, e vou acrescentar aí um que não está na lista, porque já está empregado, que é o Mano Menezes. Olha ele aí, o escudo do Vasco. Ele veio junto com o filho, que é curioso que agora os técnicos têm os filhos assim, ao lado, né? Isso acontece com o Tite, com o Dorival Júnior, até com o nosso Ancelotti também. O Ancelotti também tem um filho dele que trabalha com ele. O Carille, vamos tentar julgar. Tá aí o Carille. No Corinthians foi bem, mas você acha que o papel... Curioso do técnico, ele pode estar fazendo um papelão, um péssimo trabalho, horroroso, mas tem sempre um lugar ao sol. Olha a campanha do Santos na Série B. É digna de um técnico do Santos ser chamado para algum time na Série A? Não. Mas vão dizer, não, mas ele conhece o Corinthians, já trabalhou lá, ganhou títulos e tal. Fica sempre assim. É igual o Mano, vou voltar para o Mano. O Mano foi técnico do Corinthians. O Mano tem a ver com o Corinthians. Né? Quase caiu, foi rebaixado no Campeonato Paulista dirigindo o Corinthians. Depois é chamado como salvador da pátria. E ganhou uma boa nota, uma nota e tanto, saindo do Corinthians. Se eu não me engano, por volta de 13 milhões, coisas assim. Então a vida desse pessoal não é ruim, não. Às vezes o pessoal reclama de técnico, eles reclamam, um ou outro. Até o Mano, se não me engano, deu uma entrevista uma vez, falando dos técnicos estrangeiros. Foi o Mano que falou uma vez, ou estou enganado? Reclamando. Foi, né? O Mano já fez críticas, sim. Né? Não foi ele? Eles se dão bem, sai daqui, vai para ali e tal, aí tem a multa. Às vezes recebe a multa no decorrer dos anos e tal. Mas o caso corintiano, já que o Mano já esteve lá, não conseguiu,
o Carille está no Santos, o Ramon Dias foi tomar um pontapé do Vasco. E Deus, acho que Deus talvez, né, possa invadir a sala. Não precisa botar o pontapé na porta, como o pessoal da Gaviões da Fiel. Pode entrar por onde ele quiser, pela janela, pela porta e tal. Para os que acreditam em Deus, né? Para os ateus, como alguns de nós, fica mais complicado. Mas eu tenho certeza que nessa enquete Deus vai ganhar disparado. Disparado. Se não ganhar, tem maracutaia aí no meio. Porque falar em maracutaia, o Corinthians está cheio delas. Aliás, você sabe que... Cadê? Ué, roubaram do outro lado, plaquinha? Aqui, ó. Deus prefere os ateus, né? Então, contraditória com a declaração Deus é corintiano, né? Ele não existe, mas é corintiano, né? Marinha, na hora do aperto, o cara apela. Na hora do aperto, ele passa a existir, né? Ele passa a existir. No desespero vale qualquer coisa. Aí é que tá, ô Marinha. Então, o Trajano falou de uma coisa que é a pura verdade, né? O Mano caiu no Corinthians e veio o Antônio Oliveira porque o Corinthians estava caindo no Campeonato Paulista, no chamado Paulistinha. E agora ele vai lá para salvar o Fluminense. Fluminense que era o jogo de toque de bola, da saidinha e de tudo mais. Contrata um técnico cuja principal qualidade é o sistema defensivo. Qual é a lógica disso tudo? O que foi levado em conta? O Mano trabalhou com o Renato Augusto, com o Vitor, com o... O que leva? Eu queria a tua análise sobre quem pode salvar o Corinthians e se o Mano é uma solução adequada para o tricolor. Bom, boa noite, Juca. Boa noite, Trajano. Boa noite, pessoal que está vendo e ouvindo. Lógica no futebol brasileiro não é um artigo muito comum, né? É artigo raro. Então, a gente procurar a lógica aqui é um exercício complexo, digamos assim. Em relação ao Corinthians, de fato, o Mano saiu muito mal, né? Se lembrar, até agora o Antônio Oliveira ainda estava vivendo do fato dele ter melhorado um pouco o catástrofe que estava. Ele sempre falava, lembra quando eu cheguei? Então, cada coletivo ele falava isso para justificar onde ele estava nesse momento. Antes estava brigando pelo rebaixamento paulista, agora pelo menos está brigando pelo rebaixamento do brasileiro e tal. Era o grande argumento do trabalho dele recente era esse, né? E aí a gente chega na situação do Diniz, me parece que assim, a aposta no Diniz foi tão grande, a derrocada foi tão grande esse ano, nessa aposta, né, que o Fluminense foi buscar uma solução completamente diferente. Né? A questão que vai ter muita dificuldade ali é você adaptar esse elenco do Fluminense à ideia do que o Mano se propõe, que é muito oposta do Diniz. O Diniz contratou um monte de atacante, um monte de jogador com um pouco mais de idade, e para fazer o jogo que o Mano pressupõe ali de intensidade, marcação pesada e tal. Você lembrar quando ele entrou no Corinthians, ele foi tirando os medalhões. Você lembra? Quando ele chegou no Corinthians ano passado, a primeira coisa que ele fez foi afastar uns medalhões. Será que ele vai fazer a mesma coisa no Fluminense? E será que qual time que o Fluminense vai ter tirando dos medalhões? Vai ter os garotos. Então é uma mudança muito radical que o Fluminense se propôs. Vamos ver se vai dar certo. No Corinthians, a gente ainda não sabe qual é o caminho. Certamente o do Carille é o caminho mais conhecido, né? Você pega, o Carille vai chegar ali, fechar a casinha, ficar jogando para ganhar em Itaquera e para empatar fora de casa. Vai ser isso, né? O Ramon Dias, eu acho que é uma solução um pouco mais criativa, digamos assim. Ele fez no Vasco um trabalho ok. Não foi brilhante, brigou para não ser rebaixado até o fim, mas assim... Pelo menos, se você olha o que aconteceu com o Vasco depois do Ramon Dias, você vê que o time estava jogando melhor do que se tornou depois. O que acontece depois do Vasco, depois da saída do Ramon Dias, é o contrário do Mano, que tem uma melhorazinha com o Antônio e depois da saída do Ramon Dias, na verdade, o Vasco piora, né? Que a saída dele é controversa, é um negócio de vestiário, ele pediu demissão, não pediu demissão, mas aquela confusão que aconteceu no Vasco. Então, me parece que uma solução... Se for o que o Corinthians está pensando de fato. Eu agora li também um colega Marco Belo, que cobre Corinthians, falando também em Carlos Carvalhal,
que é o técnico português, aí que vários clubes brasileiros foram atrás, né? Não sei, aí eu acho que é meio arriscado para esse momento da temporada. Mas Deus, eu acho que está descartado, né? Já que a gente não acredita, né, Juca? Só se você vai apelar desse jeito. Estou fazendo qualquer negócio. Olha aqui, o Breno Silva chama a minha atenção para o fato de que eu falei que a notícia da nossa independência do Brasil demorou a chegar na Bahia. Foi uma ironia que eu fiz. Eu sei, o povo baiano lutou muito, houve muito sangue para expulsar os soldados portugueses, os colonizadores. E, aliás, eu quero fazer aqui uma correção também. Há uma injustiça, Zé, cometida por você em relação ao Carlos Alberto. O Carlos Alberto, o Carlos Alberto que a gente homenageou na semana passada pelo aniversário, o Carlos Alberto Pintinho, fez de fato a declaração desastrosa em relação ao Vini Júnior, mas não é quem está sendo processado no condomínio. Este é o Carlos Alberto, famoso Carlos Alberto, que foi do Porto, do Corinthians, do Botafogo, que é mas que é uma cabeça maluca, não é? Desde sempre, desde o tempo que jogou. Tá? Então, é este Carlos Alberto que, tá bom. Que a gente fez referência. Agora, o nosso Rubens Lisboa fez um levantamento. Marrinha, veja que coisa doida. Na era Abel Ferreira no Palmeiras, 3 anos e 8 meses, o Corinthians já teve 8 técnicos. Está indo para o 9º técnico. Pense nisso. Pense nisso. Enquanto o rival tem um técnico, o Corinthians está indo para o 9º. E está derrubando mais um por causa da derrota para o rival. Aí é só mesmo como diz Rubens Lisboa. O Corinthians está em busca de ficar igual ao Palmeiras. Cair pela segunda vez. É a única coisa que ele pode fazer para ficar igual ao Palmeiras. E aí o próprio Rubens Lisboa... Mas, Juca, tem uma coisa que desmistifica isso aí. Os 2 primeiros colocados do campeonato, tira o Palmeiras fora. Flamengo, que é o líder. E logo depois vem Botafogo. Quantos treinadores o Flamengo teve nesse chamado inteirinho? É verdade, também teve muitos. Também muitos. E o Bahia também, né? Bahia também, Botafogo também. Botafogo também. Isso, Botafogo também. Não é privilégio do Corinthians. Não, de fato. Mas o curioso do levantamento do Rubens é que tem 2 portugueses nessa lista, né? O Antônio e o Vitor. Então, 2 vezes ele recepcionou o conterrâneo. Eu fico imaginando o Abel quando chega um novo clássico, né? Que ele fala assim, você ainda está por aqui e tal. Que bom, eu posso te receber no jantar e tal, não sei o quê. Eu imagino uma outra coisa. 2 clássicos seguidos, né? Chegar um segundo derby, né? Eu imagino uma outra coisa, Marrinha. Será que os técnicos portugueses têm um grupo de WhatsApp entre eles? É bem provável que tenha, mas eles têm uma relação. Não, mas olha... É que nem todos se batem, né, Juca? Mas você viu, o Abel recebeu muito bem o Álvaro Pacheco quando esteve lá. Isso que eu queria dizer, até um vinho especial e tal. Isso. Mas tem uns que não se batem, né? Teve uma vez aqui que, por exemplo, Paulo Souza estava dirigindo o Flamengo, o Jesus soltou aquelas coisas sobre... meio que cavando, dando uma balançada nele na entrevista que ele deu para o nosso colega Renato Maurício Prado, e aí criou uma mega quizumba ali entre os 2 portugueses. E aí depois foi se descobrir, eles já não se davam muito bem. Tem umas rixas e uns partidos entre eles, de quem gosta de quem ali. Não é, a relação não é sempre pacífica, não. Você sabe que o Rubens tem também os números de Flamengo, Botafogo e Bahia. Flamengo está no 8º técnico. Botafogo está no 9º técnico. Olha só. Bahia está no 8º técnico. É uma delícia, né? É uma delícia você pensar. É uma delícia. 2, 3 por temporada, é a média. Agora, eu preciso completar o raciocínio de Rubens Lisboa, que é o seguinte: Corinthians, a única maneira que pode ficar igual ao Palmeiras, no momento, é caindo pela segunda vez. Já que o Palmeiras não consegue nenhuma vez
aquilo que o Corinthians já conseguiu 2, que é o Mundial. Segue o jogo. Barato, né, Do Rubens Lisboa, que é o nosso diretor, afinal, e o que ele manda eu falo. Não tem dúvida. Qual